Senhoras e senhores, esse daqui é o pós-jogo. Eu diria que é o pós-jogo do segundo jogo mais humilhante que eu já assisti do Fluminense desde que eu criei o canal. E olha que eu não estou falando aqui de Corinthians 5, Fluminense 0. Eu não estou falando aqui de Fluminense 1, Atlético Paranaense 4 em 2022. Aliás, em 2021. Eu não tô falando de derrotas muito vexatórias que o Fluminense teve, não. Eu tô falando de jogo humilhante. Jogo com 5, 6 minutos você já percebe, do segundo tempo principalmente. Jogo que chega na reta final e o time que tá perdendo e tá sendo humilhado quer que acabe o jogo. Porque você não tem a menor esperança de vencer o jogo. Tô falando de análise pocket de Vasco 2, Fluminense 0 aqui no Maracanã. É desesperador a gente lembrar, e aí só lembrando, porque às vezes pode confundir a galera, aqui eu não posso estar de camisa do Fluminense, eu sei que em clássico isso chama mais atenção, né? Por isso que quando eu tô no estádio eu não posso estar com a camisa do Fluminense, sempre todo mundo pergunta. A gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo, tem muita coisa a debater sobre esse jogo. Mas eu acho que a primeira, e que foi o que aconteceu primeiro no jogo, é a gente falar que o jogo seria outro se com 1 minuto de jogo, mais ou menos, o Germancano tivesse feito um gol. Num erro de saída de bola do Vasco, a pressão funcionou, o Cano estava cara a cara com o Léo Jardim, chutou, o Léo Jardim fez uma defesaça, mas defesaça de goleiro, gol perdido do centroavante. Eu poderia falar isso daqui e falar, olha, o jogo poderia ser outro se o Zubeldia tivesse escalado o John Kennedy no lugar do Germancano, tudo seria diferente. Até tudo seria diferente, né? Seria feito 1-0. Mas não dá pro corte ser ou você faz o gol com 1 minuto de jogo ou você sofre uma humilhação do século. Uma das humilhações do século. Os vascaínos falam muito do 4-2 lá de 2023, de um time que tinha acabado de se classificar para a final da Libertadores, estava num ritmo muito bom. O Fluminense tomou um 4-2 no Brasileirão e foi campeão da Libertadores depois. O de hoje não tem motivação nenhuma, não tem desculpa nenhuma. Foi uma humilhação completa. O Vasco não precisou fazer tudo o que queria ou até podia para poder vencer o Fluminense no Maracanã. E humilhar o Fluminense. Foram 2 gols do Vasco. O primeiro deles, um chute de fora da área que a bola desviou e matou o Fábio. O segundo, um chute... Os 2 chutes do Renan foram tão bons, assim. Foram chutes fracos. Ou, pelo menos, em cima do goleiro. O segundo, na hora que vem o chute, a bola tava fácil na mão do Fábio. E aí o Fábio falha. Porque uma hora o Fábio vai falhar, gente. Uma hora o Fábio falha. Falhou contra o Palmeiras, falhou agora. E acontece e beleza. O problema é que a falha do Fábio, ela não pode ser a justificativa para depois do 2-0 o Fluminense ficar... O Lessa usou um termo muito preciso para mim. O Fluminense administrou a derrota. O Fluminense é o primeiro time da história que administra uma derrota. E não é, gente, não é que o Vasco tava massacrando e aí o Zubeldia olhou e falou, cara, eu vou tomar uma goleada histórica aqui, então deixa eu colocar mais um zagueiro pra poder me poupar de tomar 5, tomar 6. Não! O Vasco não amedrontava o Fluminense, que tava com medo. Um time apático. O Lessa usou o termo vagabundagem. O Fluminense largou o jogo com 15 do segundo tempo, provando inclusive que a escalação do Zubeldia interferiu no resultado. Mas ela não ia mudar tudo, não. A primeiro tempo do Germancano, quando sai a escalação, achei que o Fluminense fosse de John Kennedy. Falei no meu pré-jogo, tá salvo aqui. Eu falo, olha, o meu cérebro, tudo que eu conheço de futebol, diz pra eu escalar o John Kennedy. O John Kennedy seria uma arma melhor pro jogo de hoje, faria muito mais sentido escalar o John Kennedy que o Germancano. Porém, o meu coração não vai me permitir criticar o Zubeldia se ele escalar o Germancano como titular, porque eu sei que é um jogo contra o Vasco, é um clássico que a torcida rival vai vaiar o cara, eu sei disso tudo. Então, obviamente, eu entendo, porque eu não sou só jornalista, eu não sou só analista, eu sou torcedor também, então eu entendia. Mas era nítido que o Zubeldia não tinha direito de fazer isso, o Zubeldia tinha que escalar o John Kennedy. Ele escalou o Germancano, o primeiro tempo do Germancano foi muito ruim. A parte esse gol que ele perdeu, mas não só isso.
O gol também é um pouco da síntese dessa reta final de ano do Germancano. E aí no intervalo muita gente estava concentrado nisso. Tem que tirar o Germancano, tem que tirar o Germancano. Ele não mexe. E de fato tinha que ter tirado. Mas no intervalo eu tô conversando com o Lessa e o Lessa até falou isso no ar. Mudar só o Germancano não era o único problema não. Era 1-2, não era o único. Bem longe de ser o único. O Fluminense ganhou uma segunda chance. Perdia já por 1-0. Ele troca depois o Germancano pelo John Kennedy. E não muda praticamente nada. Praticamente nada. Por quê? Porque o problema era muito maior do que isso. Você pega o gol do Vasco. O Paulo Henrique ganha a bola. O Serna domina mal. O Paulo Henrique ganha a frente na raça. Um pouco antes, o Lúcio Acosta tenta a bola tá saindo pelo lado esquerdo. E o Lúcio Acosta era um contra-ataque, então o Canóbio estava partindo pela esquerda, a bola saindo assim na lateral, o Lúcio Acosta correu, chega na bola e ele tinha que dar um chute pra frente de esquerda. Chute de qualquer jeito que o Canóbio ia chegar na frente da zaga. Ele tenta de letra, não foi recurso. No último jogo, o John Kennedy tentou um recurso na hora de cruzar de letra. O Lúcio Acosta não tentou um recurso, o Lúcio Acosta tentou uma graça. Depois, no meio de campo, o Barros ganha uma dividida de alguém, que eu não vou lembrar quem. Ganha outra dividida e na terceira, já cansado, ele ganha do Lúcio Acosta, que estava na sua primeira dividida. O Vasco entrou para ganhar o jogo. Os jogadores do Vasco entraram no desespero de não perder uma dividida. Os jogadores do Vasco entraram para jogar um clássico. Os jogadores do Fluminense entraram para desfilar. O primeiro toque na bola do John Kennedy no segundo tempo é uma tentativa de passe de letra. A bola repica para ele. Ele poderia ter tentado dominar e girar, poderia ter tentado tocar de primeira, ele tenta de letra de primeira. Não tô falando que é porque o Fluminense fez graça, não tô falando nada não, mas eu acho que isso é a síntese do que se viu no final de jogo. Quem viu o jogo até o final percebeu que com 15, 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense não tinha mais esperança nenhuma de fazer um gol. O Keno entrou tropeçando na bola. O Hércules destruiu o jogo inteiro, a saída de bola do Fluminense. E o Martinelli contribuiu para isso na reta final. Os pontas foram inúteis. O Freitas saiu se precipitando 3, 4 vezes no primeiro tempo, inclusive quase deu um gol pro Vasco. Sobrou muita coisa não. Vou dizer, sabe quem é que sobra um pouquinho mais ileso nesse jogo? René. Que eu não tenho muita coisa pra criticar o René, na maioria das vezes que jogou e duelou contra o Andrés Gomes no início, depois o Nuno, o jogo era todo em cima ali do lado esquerdo do Fluminense, do lado direito do Vasco. René foi bem, conseguiu dividir, conseguiu ganhar a maior parte das bolas. Mas não foi bem, hoje é nota 5. Eu não tô falando que o René foi bem. Falando que ele foi bem comparado ao resto. Foi desesperador, não tinha atitude. Os jogadores do Fluminense, a partir dos 20 minutos, eles largaram. E isso pra mim é inadmissível. Eu citei 2018 porque o jogo que eu me lembro era Flamengo e Fluminense. Acho que esse especificamente era Fluminense e Flamengo. Foi 2-0 lá em Brasília. Vinícius Júnior e Paquetá ainda estavam no Flamengo. Os dois estavam fazendo graça com a bola e etc. Que me lembrou de hoje. E com 20 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco sentiu a vontade para puxar uma ola no Maracanã. Com 30, sentiu a vontade para gritar olé. Com 40, sentiu a vontade para zoar de uma outra maneira. E assim foi, assim foi, assim foi. Tava tão à vontade que até a torcida, que poderia ter um pé atrás, falou: pode dar merda aí, tomar um empate, alguma coisa. Não, até eles estavam tão à vontade. E me lembrou esse Fla-Flu de 2018. Sabe qual que era a diferença? Era que em 2018, o Flamengo já tinha um super investimento. E o Fluminense era um time merda, que quase caiu, que bateu recordes negativos, tinha jogadores horrorosos e que teve uma reformulação inteira no time para 2019. Sabe o que era igual? Era uma reta final de gestão, inclusive. Essa parte era igual. Esse time se igualou ao de 2018. Eu falei isso, já em outro momento, tô tentando lembrar que quando foi que eu falei essa frase, mas esse time se igualou ao time de 2018. E o time de 2018, pra mim, nesse século, é a pior coisa que você tem pra se igualar, é o time de 2018, pior ainda que o de 2013. O time de hoje não é tão ruim quanto o de 2018, o que torna pior ainda essa partida. Desesperador, uma atuação ridícula e pavorosa. Mais uma vez, tá? Falo igual falei contra o Juventude. Os guerreiros que estiveram aqui, ó, pra vocês acho que tá invertido, né, que tá na câmera frontal, mas que estiveram desse lado aqui, no setor sul hoje, eles mereciam, ao sair, ganhar uma camisa oficial do Fluminense.
ganhar o direito de mandar um vídeo xingando todos os jogadores que atuaram nessa partida. Porque o Fluminense passou uma vergonha. Não vou dizer que é um jogo histórico do clássico da rivalidade. O clássico, eu até esqueci agora o nome do clássico Fluminense e Vasco. Mas não é um jogo histórico e tal, mas é um marco. Esse jogo é um marco pra galera que veio aqui, gente. Foi o dia que o Fluminense foi completamente humilhado pelo Vasco. A torcida, os jogadores. Bizarro. Simplesmente bizarro. Simplesmente bizarro. Não sei mais o que falar aqui, não. No final das contas entrou Soteldo. Enfim. Bizarro. Bizarro. Valeu.